Lesionou. Eu gosto de mostrar isso aqui a ponto de mostrar isso aqui. Porque se tem coisa que não faz muito sentido, é isso aqui, né? É até uma audácia minha estar falando isso daí do Lomier. Mas o que acontece é o seguinte. Em condições 100% favoráveis, é mais ou menos isso aqui que acontece. A gente tem as fases da lesão muscular. A fase 1 é onde teve a lesão, né? A degeneração muscular, onde a gente tem a necrose celular, a morte de células, né? Seguido daquela fase de inflamação, onde fica dolorido, aí vem a regeneração muscular. Segundo Lamounier, em 2 dias após a lesão é que acontece essa degeneração e a inflamação. Até 1 semana, a gente começa a entrar na fase de regeneração, tá? Que a gente tem a proliferação de células chegando ali no local, tem hipermetabolismo sendo jogado para lá para tentar cicatrizar o processo. Depois de 2 semanas, a gente tem a fase de remodelamento, revascularização, que é quando essas células que estavam aqui, que chegaram na fase de regeneração, elas vão de fato integrar entre si. E depois de 28 dias é a fase de maturação celular, é o passar aquela pá de cal no músculo, que é a regeneração dele. Só que isso aqui principalmente para uma lesão grau 2, tá? Uma lesão grau 1, a gente já tira isso, uma lesão grau 1 até aqui, ó, se for uma lesão grau 1, aqui, com 2 semanas, esse cara pode estar jogando bola, 100%. Entendeu? Isso aqui é mais uma lesão grau 2. Só que eu não gosto muito disso aqui, porque qualquer coisa que a gente fizer que aumente isso aqui, ó, aumente o processo inflamatório, a gente vai estar, cada vez que esse processo inflamatório aumenta, a gente vai estar aumentando a quantidade de dias que esse paciente vai voltar. O que eu quero dizer com isso? Se o paciente teve uma lesão grau 2, se você está aqui, ó, no 6º, 7º dia pós-lesão, você faz uma atividade com ele um pouco mais intensa, não respeita a dor dele, não respeita a fase de cicatrização, cara, ele vai voltar para cá. Então, eu digo que não são os dias que vão me dizer se ele está na fase de degeneração, inflamação, regeneração, remodelamento ou maturação. E sim aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente permite que esse atleta faça. E o que a gente mais precisa fazer na lesão muscular é diminuir isso aqui, ó, diminuir o processo inflamatório. Por isso que o gelo na lesão muscular é muito importante. Na lesão muscular e no entorse de tornozelo, o gelo é uma paulada. Como que a gente utiliza o gelo? 30 minutos de gelo a cada hora. Tá? Faz 30 minutos, descansa 1 hora. 30 minutos, descansa 1 hora. 30 minutos, descansa 1 hora. Tá? Não faz menos do que 30 minutos e não faz menos do que 25. Faça 30. 30 é o ideal. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, para que esse processo inflamatório não seja causado por nós, por alguma atividade que a gente vai mandar esse cliente fazer, esse paciente fazer, que aí vai sempre aumentar a quantidade de dias que ele vai ficar com a gente, ficar no departamento médico, vamos chamar assim, que ele vai demorar para voltar às suas atividades. E quando isso é uma lesão, isso é a classificação da lesão muscular em si, que não envolve dolorimento muscular tardio, tá? Quando a gente fala da dor muscular tardio, das DOMS, né? Como eu falei para vocês, ele acontece com exercícios novos, atividades mais intensas, ou quando a gente enfatiza muito os exercícios excêntricos. Os exercícios excêntricos geram uma alta sobrecarga na musculatura, tá? Cuidado com os exercícios excêntricos, eles devem ser feitos depois que você já adquiriu um certo equilíbrio muscular aí. Como eu falei, o pico é de 48 a 72 horas, até 48 a 72 horas, mas podem durar por até 1 semana e meia, até 10 dias. Tá? Você vai ver quando a pessoa está com aquela dor muscular tardia, você sente que o músculo está mais duro, ele está mais tenso, é um tônus aumentado, ele está mais rígido e a força muscular diminui. Ele pode ter um pequeno déficit de função, um pequeno déficit na função. Mas é lógico, ele consegue fazer as atividades. O grande problema é o seguinte, se você tem um paciente, praticante de crossfit,
que tem frequentemente dores musculares na posterior de coxa, por exemplo, cara, fica atento com esse cara. Ele pode vir a ter uma lesão muscular. A dor muscular tardia, ela é um importante índice para que vai nos dizer a probabilidade também desse atleta, dessa pessoa, vir a desenvolver a lesão muscular, uma lesão grau 1 ou uma lesão grau 2. E quando a gente fala de lesão muscular tardia, da dor muscular tardia, é uma lesão muscular. Como é que a gente trata? Inicialmente, a gente começa tratando já depois da atividade, aqui no esporte, lá nas nossas atletas da seleção. Teve um jogo mais pegado, teve uma atividade mais intensa, a gente já começa na banheira de gelo. Não está dando para ver o gelo aí, mas tem gelo pra cacete aí dentro, apesar de elas estarem sorrindo. Tá? E já é após a atividade. Tá? São medidas anti-inflamatórias iniciais. Tá? Logo após a atividade. Medidas anti-inflamatórias. Gelo, uma massagem, um relaxamento, isso é tudo muito bem-vindo. E já numa fase um pouco mais tardia, que vai ali, ó, do segundo dia até o 10º, caso essa dor muscular permaneça até os 10 dias, é difícil, mas pode acontecer dependendo da atividade, aí a gente vai lançar mão das medidas regenerativas. Tá? A gente vai fazer um laser, a gente vai fazer aqui, ó, nesse caso a gente está fazendo uma terapia combinada, que é para liberar, soltar a musculatura. A massagem aqui é muito boa na dor muscular tardia. Por quê? Porque o músculo está tenso, o tônus muscular está aumentado, a rigidez está aumentada. Então a gente precisa dar aquela soltada, aquela relaxada na musculatura. Desativação de pontos gatilhos, né? O músculo vai ficar cheio de nódulos, então a gente precisa dar uma boa soltada, uma boa liberada nesses pontos gatilhos. Olha o que eu falei da liberação miofascial. Esse aqui é o Júlio Fernandes, é o parceiraço nosso, amigo nosso da seleção brasileira também, faz parte lá da nossa equipe que acompanha as atletas junto conosco, fazendo a liberação miofascial, fazendo a massoterapia, dando uma soltada na musculatura, aqui muito provavelmente antes de algum jogo. Ó. Já tá meninas aqui de colete, aqui é a reserva, isso aqui é titulares, ó. Isso aqui é a formiga, inclusive, número 8, tá dando uma soltada, uma liberada, para liberar a musculatura. É muito simples a dor muscular tardia. A gente precisa relaxar esses músculos. E na dor muscular tardia, a gente precisa... O grande X que eu acho da dor muscular tardia é a gente acender a luz se aquela dor muscular tardia ela é frequente, para a gente, principalmente quem lida com atletas, saber que aquilo ali algum dia pode se tornar uma lesão muscular, caso essa dor muscular seja recorrente. Tens burst, também ainda na dor muscular tardia, isso nada mais é do que são microcontrações, né, contínuas, para dar uma liberada na musculatura. E ainda no dia seguinte, ó, no dia seguinte daquela atividade, tá? A gente faz quando está com a dor muscular tardia, são os chamados treinos regenerativos. São exercícios que vão exigir contração muscular, mas em uma intensidade menor, em uma intensidade leve, que é o que a gente chama de descanso ativo. A gente dá uma metabolizada no músculo para liberação deles, faz na piscina, regenerativo na piscina, faz uma estabilização envolvendo contração muscular, coisa rápida, 15, 20 minutos, para que a gente metabolize tudo aquilo concentrado no interior do músculo. E quando a gente entra nas lesões em si, nas lesões musculares, tá? Eu costumo dizer que é muito simples o tratamento. E aqui a gente está falando de lesões grau 1 e grau 2, que são as lesões não cirúrgicas, tá? O que a gente precisa sempre pensar é controlar o processo inflamatório. Controle do processo inflamatório. Controle do processo inflamatório. O que controla a inflamação é gelo. Então, o gelo, dentre outras técnicas, né, mas o que melhor controla é o gelo. Tá? Gelo associado ao repouso. Você teve uma lesão aguda. Lesão muscular é uma lesão aguda. Então, se esse atleta ficar sassaricando, subindo escada, descendo escada, andando para cima, andando para baixo, qualquer atividade, qualquer movimento que ele faça que gere dor, vai gerar
um processo inflamatório e vai atrasar o nosso processo se isso ficar sendo realizado de forma recorrente. Então, o repouso associado ao gelo, cadê? Aqui, ó, repouso associado ao gelo é extremamente importante para que a gente controle aquilo, tá? Para que a gente controle o processo inflamatório. Gelo, 30 minutos de gelo a cada 2 horas. Apesar de usarmos muito repouso, ativar a musculatura adjacente, desde que o paciente não tenha dor naquele ponto, no ponto da lesão muscular. Por exemplo, é uma lesão muscular disco-tibial, posterior de coxa. Eu posso fortalecer quadríceps? Posso. Devo. Eu posso fortalecer glúteo? Pra caramba. Por que eu posso fortalecer glúteo e devo fortalecer glúteo numa lesão de isquiotibial? Porque eles são sinergistas. Glúteo máximo é extensor do quadril. Isquiotibial também é extensor do quadril. Só que se eu estiver fazendo exercício para extensão do quadril e eu sentir dor no isquiotibial, o que eu vou fazer? Não faça. Não faça. Eu falo muito de gelo e as pessoas me perguntam muito quando que eu entro com calor nas lesões musculares. Eu não entro com calor nas lesões musculares. Nunca. Não faço calor nas lesões musculares. Por que não? Qual é o objetivo do calor? É você aumentar aquele metabolismo ali e chegar às células para você dar um aumento no metabolismo. Isso daí, esse calor, esse aumento do metabolismo, ele é gerado cada vez que o seu paciente tem dor, que está com a lesão muscular. Então, o meu objetivo é muito mais controlar esse processo inflamatório, entendeu? Do que tá jogando células pró-inflamatórias ali para que a gente entre lá naquela fase de remodelamento. As células já estão chegando a cada movimento que o paciente faz e gera dor. Por isso eu não utilizo, tá? E bastante cuidado no avanço das novas fases, tá? Teve uma lesão grau 1, por exemplo, que é uma lesão pequena. A primeira coisa que eu faço, seja grau 1 ou grau 2, é isso aqui, galera, ó. Isso aqui é um Coban, isso aqui é caro, tá? Isso aqui é caro, mas não precisa ser necessariamente. Isso aqui é uma faixa elástica, isso aqui é uma atadura, tá? É uma atadura de rico. Não que eu seja rico, isso aqui sobrou um dia lá da seleção, eu peguei para mostrar para vocês. Teve uma lesão, por exemplo, no isquiotibial. Suponha que aqui seja meu isquiotibial. O que eu vou fazer? O que eu quero evitar? Tá aqui a lesão, ó. Tá aqui a lesão. Eu preciso fazer isso aqui nela. Quanto mais eu fizer isso, pior é para esse músculo. Então eu preciso fazer isso aqui, ó. Controlar essa abertura. Então eu vou chegar, ó. Coloca aqui, ó. Enfaixou. O que eu estou fazendo? Eu estou comprimindo, né? Enfaixando aqui, ó. Suponha que seja isquiotibial, tá? E eu vou deixar esse paciente andando o dia todo com isso aqui, ó. Se ele tiver dor para andar, ele vai andar o dia todo com isso aqui. Não no braço, tá? Lógico, nos isquiotibiais, lá na região onde foi a lesão. Se for uma lesão de adutor, vai ser na coxa. Se for uma lesão na panturrilha, vai ser na panturrilha. Se for uma lesão no bíceps, fazendo academia, fazendo alguma coisa, vai ser no bíceps. Por quê? Qual é a ideia disso? Conter o processo inflamatório, diminuir a dor. Tá? Isso é muito comum. Isso é muito comum, não, desculpa. Isso é muito útil para a gente. A gente pode utilizar uma faixa elástica qualquer, aquela faixa de enfaixamento de coto. Você pode utilizar que tem exatamente a mesma função, os mesmos efeitos disso aqui. Se o seu paciente se você conseguiu controlar isso, a gente permanece mais ou menos uns 2 a 3 dias só com medidas anti-inflamatórias, tá? Só com medidas anti-inflamatórias e ativando a musculatura adjacente. Porque quando você tem a lesão muscular, é uma dor muito aguda, como eu falei para vocês. Então, o processo inflamatório ali é muito intenso. A gente precisa dar uma controlada nesse processo inflamatório e ativar a musculatura adjacente. Esse trabalho de complexo posterolateral vai continuar sendo feito, deve ser feito, desde que o paciente não tenha dor. Por exemplo, se for uma lesão muscular em glúteo máximo aqui, por exemplo, em glúteo, não vou fazer isso, porque isso vai gerar dor. Tá? Ativar, aqui a gente está falando como se fosse uma lesão muscular de isquiotibial.
A gente vai ativar a musculatura adjacente àquela que teve a lesão muscular. E aí, a partir do momento em que os sintomas dos seus pacientes forem diminuindo, os sintomas forem acabando, é aí que a gente vai começar a ativar a musculatura de forma progressiva. Vamos começar em cadeia aberta, com cargas baixas, sem alongar, e aí a gente vai evoluindo em todo o processo. Quando vai, ou uma lesão grau 1 ou uma lesão grau 2, não dá para eu chegar para vocês e falar assim, com 2 dias faça isso, com 3 dias faça isso, 4 dias faça aquilo. Não. Mas a grande questão é, na lesão muscular grau 1, 2 a 3 dias só de recurso anti-inflamatório e ativação da musculatura adjacente. Na lesão muscular grau 2, mais ou menos uns 4 a 5 dias dessa forma. E a partir daí, a gente vai começar a ativar a musculatura adjacente na lesão grau 2, né? E tanto na lesão grau 1 quanto na lesão grau 2, a partir daí, desses 2 dias ou daqueles 4 dias na lesão grau 2, né? Ou naqueles 2, 3 primeiros dias da lesão grau 1, que a gente vai só ativar a musculatura adjacente e fazer recursos anti-inflamatórios. E na lesão grau 2, a gente vai só fazer a mesma coisa, ativar a musculatura adjacente e fazer medidas anti-inflamatórias por 4 dias, passou daí, não tem como eu dizer, no 5º dia faça isso, no 6º dia faça isso, no 7º dia faça isso. Não. Tá? O que a gente tem que respeitar é o sintoma do paciente. Esse paciente com uma lesão grau 2, ele pode voltar em 15, 20 dias. Pode voltar. Não é comum, mas ele pode voltar. O que vai dizer, principalmente, é o controle que a gente tem nessa fase inicial aqui, ó. Se a gente conseguir controlar bem o processo inflamatório inicial, e aí vem o gelo, a faixa, usa e abusa, e as medidas laser, as medidas anti-inflamatórias que a gente tiver para fazer isso, quanto menos esse paciente sentir dor aqui, né, nesses dias iniciais, mais fácil vai ser a evolução dele. E aí a gente vai começar na cadeia cinética aberta, fazendo exercício de isquiotibial, em cadeia cinética aberta. Aqui, ó, envolvendo tanto a extensão do quadril como a flexão do joelho, são as duas funções dos isquiotibiais. Vai fazer com a faixa? Vai. Vai fazer com a faixa. Cara, isso aqui me dá uma segurança absurda. Tá? Isso aqui me dá uma segurança absurda. Eu vou, logicamente, testar isso aqui sem a faixa, para saber se ele está sem dor. Ele só vai fazer isso aqui se tiver sem dor, sem a faixa. Mesmo estando sem dor, sem a faixa, nas primeiras vezes que ele vai fazer aquela atividade, eu utilizo. Por quê? Porque aquela musculatura ainda não está forte, aquela musculatura está fraca e está voltando a fazer atividade. Essa atividade pode gerar uma nova lesão ali, tá? Aqui a Cristiane, ó, fazendo o posterior de coxa em cadeia cinética aberta ainda, tá? Isso aqui é uma cadeia cinética aberta. Já falei bastante de cadeia cinética aberta e fechada. Isso aqui, apesar dela estar com os pés apoiados, com os membros superiores apoiados, isso aqui é uma cadeia cinética aberta para a musculatura posterior de coxa. Fase final, equilíbrio muscular, o paciente já está sem dor, a gente já conseguiu equilibrar a musculatura, o excêntrico é extremamente importante, mas cuidado no excêntrico. Sempre de forma gradativa, você nunca vai começar um excêntrico dessa forma aqui. Você vai começar um excêntrico bem leve, com 30% mais ou menos da força. Aqui a Fabiana estava com uma lesão muscular de coxa, estava voltando. Que ela estava mais ou menos com 15 dias de uma lesão grau 1, tá? Aqui a gente já está fazendo com 80% da resistência dela, ó. Mas no início você vai botar, não, pouca força, pouca força, pouca força, 30% da força máxima. Só para a gente ativar excentricamente aquela musculatura. Quando liberar o nosso paciente que está com a lesão muscular? Os critérios que a gente vai utilizar são dor e função, tá? Na verdade, até quando liberar o paciente, não, quando evoluir com o nosso paciente. Só vai evoluir, ó, primeira coisa, a contração isométrica. Você vai fazer a contração isométrica dos isquiotibiais só quando ele estiver sem dor para fazer isométrico. Você vai fazer isotônico, concêntrico, só quando ele estiver sem dor para fazer o concêntrico. Excêntrico e concêntrico e excêntrico só quando ele estiver sem dor para isso. Então, a dor vai ser sempre predisponente. Não vamos, na prática, não vamos nos preocupar com fase. Fase de inflamação, remodelamento, regeneração, não. A gente vai se preocupar com a dor. E a função. Na restauração da função
desse nosso paciente. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Agradeço mais uma vez a confiança de todos, agradeço por terem assistido, por estarem junto comigo aí. Qualquer dúvida, deixa aí e vamos dali!